Bom, hoje nós vamos sair dos Salmos um pouquinho e no meio das minhas noites, dos meus sonhos e das mensagens que eu durmo escutando, fica uma confusão doida. Então, eu acordei ontem pensando na multiplicação dos pães e não entendi por quê, mas eu falei, deixa eu ir lá ler de novo, né, ver o que que Deus tem para nós através desse milagre, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre a multiplicação dos pães. Esse foi o único milagre de Jesus que foi relatado nos quatro evangelhos. Porque os outros milagres, um fala, o outro não fala, um dá mais detalhe, o outro não dá. Esse milagre, todos os quatro evangelhos relatam. Na verdade, houveram duas multiplicações, né? Nós vamos falar da primeira, dos 5.000, porque comeram 5 pães e 2 peixinhos, tá? Então, vamos é, falar hoje, a gente vai ficar estacionado aqui no livro de João, capítulo 6. Então, abre a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 6, e nós vamos ter esse capítulo como base. Por quê? Porque João, apesar da maneira mais detalhada que ele tem de contar, é mais pessoal, eu acho. Porque, como a gente já sabe, João era o discípulo amado, né? Ele mesmo se considerava o discípulo amado. Então, os detalhes que ele dá, eu acho que são mais profundos. E também porque João conecta esse milagre com a Jesus falando que ele era o pão da vida, né? Nos versículos seguintes, então fica aquela conexão completa, né? Que Jesus alimentou fisicamente, mas alimentou mais ainda espiritualmente. João capítulo 6, começando lá no versículo 1, no comecinho, está esse milagre. Deixa eu pegar uma Bíblia em português aqui. Ah, nova versão. Ok. Então, primeiro a gente vai entender o contexto, né? O que estava acontecendo, onde que estava Jesus, por que que ele decidiu fazer isso nesse dia especial. Então, Jesus tinha mandado um pouquinho antes, e quem relata isso com detalhes foi lá em Marcos. Marcos 6 detalha que Jesus havia mandado os discípulos de dois em dois, sozinhos, falou: "Ó, vocês vão na missão de levar essas boas novas, de falar que o Messias chegou, né? Que é chegada essa hora, e eu dou vocês autoridade para curar e para expulsar demônios também. Então, os discípulos, um pouquinho intimidados, Jesus deu todas as instruções detalhadas e eles foram de dois em dois para fazer o que Jesus tinha mandado nos vilarejos por perto. Enquanto isso, não dá detalhes do que Jesus ficou fazendo enquanto eles foram, né? Seguro que ele não ficou tirando férias quietinho dentro de casa. Não era uma coisa típica dele. Mas a gente sabe que no meio desse tempo foi quando Herodes decapitou João Batista. E Jesus ficou muito triste. Lá em Marcos 6, é, vamos ver aqui onde que ele fala. Marcos 6, Jesus andou sobre as águas depois disso. Então vamos ver. João Batista decapitado. Então, primeiro no Marcos 6, no versículo 6, Jesus mandando os discípulos, né? Falando: não leva nada, onde vocês forem, se não te receberem, sacode o pé. Aí o rei Herodes ouviu falar de Jesus e dessas coisas, e no meio daquele teve o aniversário, teve a dançarina que veio, a filha da esposa, que a gente já sabe que não era filha dele, era filha dela. E ele gostou tanto que falou: o que que você quer? Eu te dou. E aí ela foi perguntar para a mãe. E a mãe, como
tinha uma birra com João Batista, por quê? Porque João Batista condenava a relação dela com Herodes, porque ela era a mulher do irmão, era a mulher de outro e o Herodes estava com ela, né? Então, o que que ela fez? Eu quero a cabeça de João Batista. O que entristeceu Herodes, porque Herodes simpatizava com ele. Não sei se pela mensagem que ele pregava ou pelo misticismo, mas Herodes gostava de conversar com João Batista. Mas, como ele tinha prometido, perdão, ele teve que cumprir. Então, Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Então, enquanto isso, os discípulos foram fazer a coisa e estavam voltando. Nesse retorno, Jesus chama os discípulos. Aqui no capítulo 6 fala assim, quer ver? De Marcos. Fala assim. Ai, é, Após os apóstolos reunirem-se a Jesus, lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, eles voltaram maravilhados, né? Felizes porque eles tinham curado, eles tinham expulsado demônios. Então, assim, a missão que Jesus mandou eles fazerem tinha sido um sucesso. E havia muita gente indo e vindo. Eu estou no versículo 30 de Marcos 6. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Então Jesus disse: Vem comigo para um lugar deserto para a gente descansar um pouco. Então, a intenção de Jesus naquele momento, né? Os discípulos voltaram, ele soube da morte de João Batista. Ele queria se retirar, ele queria sair um pouco da multidão para comer e para descansar um pouco. Só que quando eles entraram no barquinho para ir para o outro lado, para o lugar deserto e tranquilo, o que aconteceu? A multidão percebeu e foi atrás por terra. Imagina, o barquinho indo e a multidão andando para ver onde que eles iam. E, ai, gente, desculpa, essa, essa gripe que eu peguei tá danada. Então, Jesus, quando viu a multidão, a Bíblia diz aqui que ele se compadeceu deles. Então, o coração de Jesus se movia pela fome que as pessoas tinham, né? Não só de comida, mas também da palavra dele, né? Eles tinham desejo, eles queriam. A gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa história que a maioria das pessoas estava atrás dos milagres que Jesus fazia, né? Não era tanto do Messias. Eles queriam as coisas, os milagres, as curas, né? E depois desse milagre da multiplicação dos pães, aí ainda mais, né? Porque ainda, além de cura física, ainda dava comida, olha só que maravilha, né? Para eles. Então, Jesus vai falar isso depois, né, nesse capítulo de João, que as pessoas estavam atrás dos milagres e não do provedor dos milagres, né? Isso deixava ele um pouquinho mais triste. Então a gente vai ver que Jesus puxou o barquinho e começou a ensinar aquela multidão, apesar de estar cansado e com fome, né? Todos os discípulos também. Então vamos ler aqui um pouquinho em João 6. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, no mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado, curando doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou com seus discípulos. Aí outro detalhe. Olha o que está dizendo aqui. Estava perto da Páscoa judaica. A gente às vezes não presta atenção nessas conexões, tá bom? Então presta atenção nisso. Estava perto da Páscoa judaica. Por que que vai ser isso? Vai ser tão importante. Jesus não fazia nada por acaso ou de repente assim, no momento de rápido. Tudo era pensado e planejado.
tá? E só aquelas pessoas que tinham o entendimento espiritual puderam conectar os fatos, apesar dele explicar muitas vezes, né? Então, o que que aconteceu? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, aqui João disse que Jesus iniciou a conversa. Marcos já relata que foi o discípulo que iniciou a conversa, né? Então, aqui João disse, Jesus disse, Felipe, onde compraremos pão para essa multidão? E aqui já diz por que que Jesus fez a pergunta. Ele fez essa pergunta apenas para colocá-la à prova, porque Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Então, aqui João já está dizendo claro, né? Aí Felipe disse: Mas que é isso, né? A gente não tem dinheiro, 200 denários não seriam suficientes. 200 denários, para a gente ter uma ideia, era um ano inteiro de trabalho, o salário de um trabalhador de um ano inteiro, para dar comida para aquela multidão toda. Então, os discípulos viram a necessidade. Lá em Marcos fala: Jesus, manda esse povo embora para eles procurarem alguma coisa de comer, porque já está ficando tarde. Então, eles identificaram uma necessidade real. Está ficando tarde, o povo precisa de comida, nós não temos condição de alimentar, manda eles embora. Então, a maneira deles resolverem o problema é despachar esse povo fora daqui, né? Jesus já tinha outra ideia, né? Lá em Marcos, Jesus fala: dá comida para eles. E eles lá, tá pensando o quê, né? Do nada aparece um menino com os peixinhos, 2 peixinhos e 5 pãezinhos. A gente fica pensando, gente, primeiro, quem era esse menino? Como que eles acharam esse menino no meio da multidão? Será que só esse menino que tinha levado um lanchinho? Né? Eu lembro quando eu era criança que a gente escutou essa história, né? A gente escuta a história da mamãe preparando o lanchinho. Vai, meu filho, vai, vamos escutar Jesus. E põe numa sacolinha, né? O lanchinho do menino. Então, assim, minha memória, né, afetiva de criança é que esse menino escutou a conversa e falou: eu tenho um lanchinho que a minha mãe preparou. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E ele ofereceu aquele lanchinho que ele tinha. Ele entregou aos discípulos. E eu acho que, eu lembro, né, das interpretações, o menininho pensou: sei que não é suficiente para todo mundo, mas pelo menos Jesus vai ter o alimento. Então ele deu para Jesus aquele tudo que ele tinha, né? Ele nem falou: eu vou ficar com um e te dou só 4. Ele deu tudo. Ele deu os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Então, o que que aconteceu naquele momento? Jesus tomou aquela oferta, pouquinha, levantou os olhos e agradeceu. Jesus agradece o alimento que Deus proveu para aquela situação. O alimento que Deus ia prover para todo mundo. Então, Jesus, eu acho tão lindas as conversas. Olha só como que ele fala aqui. Vamos ler, porque melhor do que eu contar é melhor ler. Primeiro ele falou, Jesus gosta de organização, né? Ele não é da bagunça, não. Manda o povo sentar em grupos de 50, de 100. Vamos organizar essa bagunça aqui. Então, ele tomou o pão, os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados. Vamos voltar lá em Marcos, porque eu acho que Marcos fala a oração de Jesus. Marcos fala assim: então Jesus ordenou que a multidão se sentasse em grupos na grama verde. Então, aqui dá mais ou menos, quando fala da grama verde, dá mais ou menos uma ideia da época do ano que era, porque não era sempre que a grama estava verde lá em Israel, tá?
Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Então, gente, ali ele estava agradecendo a Deus aquele momento, agradecendo a Deus a provisão, né? Ele não falou, por favor, meu Deus, multiplica esse pão. Não. Ele sabia o que Deus já ia fazer, né? Ele agradeceu a provisão e agradeceu que aquele era o momento certo, né? Agradeceu por Deus providenciar aquele alimento. Outra coisa interessante aqui, gente, é, eles todos, os discípulos foram recebendo da mão de Jesus e passando, né? Os discípulos não receberam 5.000 pães de uma vez. Eu acho que à medida que eles tiravam da cesta, ia multiplicando. Então, os discípulos foram participantes integrantes daquela multiplicação. Eles eram Jesus fez a oração de agradecimento, mas eles foram parte daquela multiplicação. Eles estavam também multiplicando cada pedaço que eles davam, ia se multiplicando ali naquele momento. E o mais interessante é que não só deu para comer a toda aquela multidão, que eles falam 5.000 homens, então vamos dobrar isso, que se os homens eram casados e tinha criança, e tinha filho, adolescente, jovem, eram mais de 10.000 pessoas. E fácil, né? Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. 12 cestos cheios. Isso tudo tem simbolismo, nós não vamos nos fixar nisso aqui, não. Uma coisa que nós vamos falar um pouquinho é: isso aconteceu perto da Páscoa. Aqui em João, Jesus faz menção de alguém que na primeira Páscoa, vamos lá, é, vamos ver onde que está. Quando a multidão percebeu, vamos ver, Jesus fala de Moisés. Então, aqui, no versículo 32. Em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai. Aqui, depois da multiplicação, teve um encontro não muito amigável entre Jesus e os sacerdotes, o que acontecia o tempo todo, né? Porque eles estavam atrás de Jesus para condená-lo, para encontrar alguma coisa errada nele, e sempre Jesus tinha uma mensagem para falar através disso. E aqui eles queriam um sinal. E Jesus falou: não vou dar sinal, vocês estão atrás de sinal, mas o sinal já foi dado, né? Então ele falou do sinal de Jonas, né, que ficou dentro da baleia, e aí ele já estava falando dele, da morte e da ressurreição. Aí ele fala de Moisés. Aqui, olha o que os fariseus falaram, no versículo 30. Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos no Senhor? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e lhes deram a comer o pão dos céus. E Jesus disse: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem deu o maná para eles, mas o meu Pai é o quem dá o maná verdadeiro, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí, quando a gente continua a ler, ele fala: eu sou o pão da vida. Então, estava perto da Páscoa, ele relacionou Moisés, que providenciou através de Deus, né? Deus usou Moisés para dar o maná, o alimento que o povo precisou quando eles saíram do deserto, do Egito, na Páscoa, e Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que vai satisfazer a alma de vocês. Esse pão que vocês vão comer aqui hoje, amanhã vocês vão ter fome de novo. É a mesma água que Jesus ofereceu à mulher lá da Samaritana, ele disse: a água que você beber, essa água da fonte, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu der, a água da vida, você não vai mais ter sede. Você vai estar saciada interiormente. E a mesma coisa é com o pão,
né? A gente falou do Salmo 23, que ele é o nosso pastor, que ele provê, né? Então, ele provê a água da vida, ele provê o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente. Então, mais do que saciar uma fome, que o povo ia amanhã ter comida de novo, ter fome de novo, Jesus queria que o povo entendesse que ele estava ali para uma coisa muito mais profunda, né? Muito mais importante. Era a missão de Jesus aqui. Mais do que o alimento físico, ele queria oferecer o alimento da alma para eles, né? Então, Jesus, como Moisés alimentou o povo no deserto, assim Jesus quer alimentar o nosso espírito, a nossa alma, né? Aqui a gente vai ver no versículo. É engraçado, porque é muito interessante. Leiam depois esse capítulo 6 de João, porque tem tanta coisa entrelaçada, sabe? Eles querendo falar, mas você não é filho de José? Como é que você está falando que você é filho de Deus? Então, existia muita atrito entre os sacerdotes que esperavam. Eu não entendo muito bem, porque eles deviam ler o Velho Testamento e ver que Jesus viria de uma virgem, que viria de Belém, estava tudo escrito lá. Né, que o Messias, como, de onde que ele viria, como que seria a chegada dele, e eles estavam perdendo, né? Assim, eles estavam como bloqueados para ver, né? Os discípulos pensavam, aqui nessa situação, os discípulos pensaram de uma forma prática, né? Não temos dinheiro, não temos, vamos mandar o povo embora, né? Mas Jesus estava preparando, capacitando os discípulos para a missão que eles teriam que fazer depois. Os milagres, a gente viu não só os milagres que Jesus fez de cura, né? Agora multiplicação, ele ressuscitou pessoas, ele acalmou o mar, ele estava se revelando para os discípulos para que eles tivessem munição, que eles tivessem conhecimento profundo de quem ele era, para que quando ele se fosse, quando ele voltasse para o céu, os discípulos estivessem bem arraigados, bem alicerçados na verdade de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Messias. E é isso que ele quer de nós, ele quer que nós saibamos quem ele é, não o que ele pode nos dar. Não é a gente ir atrás dele esfregando como o gênio da lâmpada, né? Eu preciso disso, ou eu faço ora por isso. Não, ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Ele é a água da vida. E a gente tem que querer ele, não as coisas que ele nos dá, né? Claramente, os discípulos acharam, eu acho interessante na conversa deles, quando a gente lê nos quatro evangelhos, eu achei uma Bíblia que eu acho, o pastor, acho que deu para a gente na igreja há muitos anos atrás. Ela tem os quatro evangelhos, assim, uma listinha para cada um. Então, é muito gostoso a gente ir lendo e comparando o que um falou e o que o outro deixou de fora e nos milagres que eles comentaram. E é muito gostoso a gente entender que o que tem a ver. Não foi discrepância, não foi nada contraditório, mas é a perspectiva de cada um, né? A personalidade de cada um exposta ali, se revelando e contando a história à sua maneira. Né? Marcos não estava nem. Ele não era discípulo. Né? Ele escutou. O que a gente ouve dizer é que ele era um jovem, muito jovem. E ele parece que andava por perto aí com os discípulos, mas não era um dos 12. Né? Então, assim, a perspectiva, a maneira que cada um viu cada milagre, cada acontecimento, é importante a gente ler cada um e perceber, né, o que a gente pode tirar de cada um, com qual que eu me identifico mais, né? Então, olha outra coisa, olha a importância desse milagre, um menino anônimo. Tem pessoas na Bíblia que o nome foi relatado, mas tem pessoas que a mulher samaritana não tem nome, a mulher samaritana, né? Esse menino, o menino trouxe, deu o que ele tinha,
né? O pouquinho que ele tem. Isso nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, até o mais insignificante, a criança, que naquela época era a criança e mulher, né? Não tinha muita vez, não. Deus usou o que aquele menino tinha, né? Deus pode usar o que você tem, o que eu tenho, para glória dele, não é para mim. Quando a gente vê um desses homens de Deus aí, né, que cai por terra em pecado, é porque ele tirou a mira de Deus. Ele estava querendo receber a glória, ele estava querendo se encher, o peito se encheu do poder e da fama e do dinheiro, né? A glória é de Deus. A Bíblia fala tantas vezes que ele não dá a glória a ninguém. E nós, como seus servos, a gente precisa querer esse reconhecimento lá no céu. Aqui esse menino ficou sem nome, ficou anônimo. Todo mundo fala dele, mas ninguém sabe quem ele era. Um menino, no meio de 5.000, 10.000 pessoas, um menino. Ninguém pôde identificar o nome daquele menino, mas a ação dele, o que ele entregou, impactou que hoje, milhares de anos depois, nós continuamos falando desse ato desse menino, né? Os discípulos distribuíram. Jesus tinha dado autoridade e poder para eles realizarem. Não era o discípulo que tinha poder. Não era o discípulo que ia fazer o milagre quando eles saíram de dois em dois ou quando eles distribuíram o pão. O milagre havia sido feito por Jesus. E hoje, se a gente recebe uma oração, alguém põe a mão na nossa cabeça e ora, como a senhora que orou pela minha mãe, e ela foi curada ali instantâneo. Não foi essa mulher que curou a minha mãe. Foi o poder do nome de Jesus. Através de uma pessoa que se dispôs na mão de Deus para ser um canal. Uma pessoa que se anulou para deixar que Deus usasse para fazer um milagre. E é assim, Deus continua. Ainda existem pessoas que Deus pode usar. Ele pode. Ele conhece o coração, né? Às vezes a gente olha para alguém e acha tão espiritual, né? Mas Deus conhece o coração. Só Ele sabe. É fácil, né, de camuflar uma espiritualidade, mas Deus conhece o coração. A quem eu estou querendo impressionar? As pessoas à minha volta ou a Deus? Ele é o que vale. Ele é o que importa. O pão é o símbolo da vida, né? Como no Salmo 23 que a gente falou há 2 semanas atrás, né? Ele prepara um banquete na presença do inimigo, né? Ele supre a nossa necessidade. Naquela época, o pão era um alimento básico, né? Não era. é, eu acho engraçado que uma vez a gente fez essa ceia do Sede, e é uma coisa assim, não é uma comida elaborada como é a nossa do Thanksgiving, né? Com aquela monte de comida cheirosa. São coisas assim, tem ervas amargas e tem aquele pão sem graça, aquele pão sem fermento, que não tem nenhuma. E assim, o que eu mais gostei foi do cordeiro, que eu amo carne de cordeiro. Mas o resto eu achei muito sem graça. E era aquele alimento que eles comiam para celebrar algo importante da vida deles. Cada parte daquela ceia tinha uma representação, né? E ali estava Jesus, alimentando a multidão perto da Páscoa, lembrando que Moisés havia dado maná para o povo perto da Páscoa, quando eles fugiram, saíram do Egito, tudo se juntando, né? No Evangelho, gente, na palavra de Deus,
tudo se conecta, sabe? Não foi um dia alheio que Jesus resolveu fazer esse milagre. Aquele dia estava preparado para aquele milagre. E Jesus simplesmente seguiu o curso que Deus tinha colocado na frente dele. Obediência. Deus honra a obediência. E Ele quer a nossa obediência. Eu estou falando para vocês toda semana que eu estou lendo, né, a Bíblia de novo. E, gente, mas que povo de cabeça dura, sabe? Tudo que Deus queria era obediência. Eles concordaram, não era que Deus estava impondo uma coisa. Eles fizeram um acordo, uma aliança. Deus falou: olha, se vocês fizerem isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Ah, nós queremos, nós vamos fazer essa aliança. Fizeram por um tempinho, depois eles foram se afastando e se misturando, ia pegando aos deuses dos outros povos e se ficando cada vez mais longe. Deus mandava o profeta: acorda, gente, vocês estão indo para o caminho errado. E não queremos saber disso, não. Mataram. Por isso que Jesus falou para os sacerdotes: vocês mataram os profetas. E agora vão querer matar outro enviado de Deus, né? Então, após o milagre, Jesus afirmou: eu sou o pão da vida, em João 6,35. Quem vem a mim jamais terá fome. Então, o que que ele está dizendo aqui? Realmente, nós temos necessidade física de nos alimentarmos, mas o verdadeiro alimento que vai saciar para a eternidade é o alimento espiritual. Só ele pode alimentar a nossa alma, né? Eu sempre, desde criança, eu aprendi que todo homem nasce com um buraco dentro, um vazio dentro do peito, que só pode ser preenchido por Jesus. Só Ele pode preencher. Então, o que que a gente pode tirar desse milagre hoje? Entregue para Ele o pouco que você tem. Eu sei que todos nós temos algo para entregar. Deus não pede impossível, mas Ele quer que nós entreguemos o que temos disponível. Seja sensível às necessidades do próximo. A gente não sabe se isso foi fato, mas eu imagino que se esse menino escutou que havia uma necessidade, ele tinha um pouquinho e ele deu, ele ofereceu, né? Sai um pouco da sua área de conforto. Às vezes a gente, né, a gente, eu ajudo financeiramente. Às vezes não é só financeiramente que a gente vai ajudar. Às vezes é um telefonema a uma pessoa, é um abraço a alguém que precisa de uma palavra de conforto, né? Deus vai te mostrar quando é o momento. Às vezes, estender a mão e perdoar. Tem coisas que a gente pode fazer que vai mostrar que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo dentro de nós. Que nos mova com compaixão. Jesus foi movido de compaixão quando ele estava cansado, né? E a gente está muito cansado para ir fazer uma caridade? Ah, não, hoje eu não quero, não, hoje eu estou cansado. Está muito cansado para ir na igreja? Qual é a minha disponibilidade para com Deus? Devolva uma fé que ultrapassa a lógica, né? A fé verdadeira era ver além dos recursos visíveis, né? A fé vê o impossível. Às vezes a gente não vê, né? Lembra daquela música que fala: ainda que eu não estou sentindo, ainda que eu não estou vendo, mas eu vou confiar. Eu vou confiar. Jesus é suficiente para a sua vida. Só Ele pode alimentar o nosso espírito e dar um propósito à nossa vida. Não desperdice o que Deus está te dando, o que Ele já te deu. Jesus mandou recolher as sobras. Ele mostra que a gente precisa ser responsável com aquilo que nós temos.
sem desperdiçar as provisões que nós temos. A multiplicação dos pães é mais que um ato de poder, é uma revelação de quem Jesus é. Ele não é apenas um mestre ou um fazedor de milagres. Ele é o pão da vida, aquele que nos nutre completamente. Sabe, eu acho que a gente nunca necessita. Eu, quando criança, sim, faltava comida em casa às vezes. E eu vi a provisão de Deus. Eu vi a campainha tocar e alguém abrir o porta-mala com caixas de comida. Ele não só alimenta a alma, ele alimenta o físico também, se existe uma necessidade. E às vezes eu e você somos aquelas pessoas que ele vai usar para isso. Sabe? Às vezes eu vejo, eu quero tanto um dia fazer isso. A gente contando história que estava passando com o supermercado, né? E aí a pessoa na frente contando os dinheirinhos, ele falou: vou pagar para ela esse carrinho do supermercado, né? Vamos estar atenta, vamos prestar atenção à nossa volta, né? Às vezes um carrinho de supermercado para mim não vai ser tanto, mas para aquela pessoa é um dinheirinho a mais que ela vai ter para pagar outra conta que precisou. Às vezes Deus te colocou ali e a gente está perdendo aquela oportunidade, né? A multidão seguia Jesus pelos milagres e sinais que ele fazia, mas não por quem ele realmente era. Por isso é perigoso quando a gente quer viver de emoções, né? A gente quer andar correndo atrás da última novidade, da última música, do último padre, do último pregador. Não, vamos correr atrás do Messias. É Ele que nós queremos, é Ele que vai nos saciar, é Ele que tem palavras de vida. Nós vivemos por fé e não por vista ou sentimentos. O apóstolo Paulo disse isso, lá em Coríntios. Amamos, adoramos e honramos a Deus, independente da onda que venha em nossa direção, qualquer que seja a onda. A onda do mar, a onda de doença, a onda de diversão, de viagens. Tem onda boa também, que nos afasta de Deus. Não é só coisa ruim. Tem ondas boas que nos as- absorvem e nos tiram do nosso propósito. Esse milagre nos chama a viver com fé, generosidade e sensibilidade espiritual, reconhecendo que quando entregamos o nosso pouco, temos Jesus Cristo recebe e ele realiza coisas que vão além da nossa imaginação. Muitas vezes pensamos que não temos o suficiente, seja tempo, recurso, paciência, fé, mas nas mãos de Deus, até o mínimo se multiplica. O segredo está em confiar, agradecer e compartilhar. O raciocínio humano não leva em consideração os milagres sobrenaturais. A gente sabe bem disso, né? Quando a coisa fica preta, quando a gente está passando pelo vale, a gente só vê ali. A gente não consegue vislumbrar o sobrenatural. A soberania humana não tem poder diante do sobrenatural poder de Deus. A gente tem que lembrar disso. Nós não vivemos nesse mundo, nós que temos fé, que temos Jesus conosco, a gente está vivendo num nível superior. Nós não podemos reacionar como Paulo falou. Eu não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança. A gente vai também ser baqueado, vai levar para o lado daqui e dali, mas a gente vai reagir diferente. Quando o conhecimento e sabedoria humana termina, aí Jesus Cristo entra com a intervenção divina. Nem sempre somos os que estaremos entregando a ele algo. Muitas vezes seremos os que necessitamos do milagre. Às vezes a gente só pensa em, não, eu vou dar. Mas e aquela multidão? Um menino deu e 5.000, 10.000 receberam. Às vezes a gente vai estar do lado de necessitar receber.
Às vezes não é um alimento físico, às vezes é um alimento espiritual, às vezes é um carinho, às vezes é uma palavra de conforto. Receba, esteja, se coloque também na posição de receber ajuda, né? Às vezes a gente é tão autossuficiente que é difícil para a gente sentar para trás e receber ajuda. Receba. Às vezes Deus vai te colocar num lugar onde você vai precisar de deixar alguém te cuidar. É importante isso também, saber receber. Nossas necessidades nunca serão maior do que os recursos divinos. Deus multiplica em abundância. Ele não joga migalhas. As migalhas foram recolhidas quando o povo já estava satisfeito, quando já tinham comido o suficiente para satisfazer. Deus nos dá abundância. Lembre no Salmo 23, a gente senta na mesa do banquete de Deus. Jesus é o pão da vida e nós somos chamados a dividir esse pão. Eu e você nos alimentamos desse pão, mas nós precisamos compartilhar ele com as outras pessoas. Esse pão, quanto mais a gente dá, mais a gente está cheia dele. Essa é a matemática de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu tô cheio. Mais eu fico repleto de alegria, de paz, ai, de tudo de bom que tem espiritualmente. O mundo está faminto e nós temos o alimento espiritual que vai satisfazê-los. O alimento que eles estão buscando. Ore por milagres, mas não busque a Deus apenas pelos milagres. Ao invés disso, confie a Ele a sua vida, seu futuro, seu coração e as pessoas que você ama. E se disponha na mão dele para que ele te use com um propósito específico. Que Deus te abençoe.